O direito processual constitucional constitui um dos mais relevantes ramos do estudo jurídico contemporâneo, especialmente em razão da centralidade assumida pela Constituição no Estado democrático de direito. Sua importância decorre da necessidade de garantir que os direitos fundamentais previstos na ordem constitucional não permaneçam apenas no plano abstrato das declarações normativas, mas sejam efetivamente concretizados por meio de instrumentos processuais adequados. O processo, nessa perspectiva, deixa de ser visto como simples mecanismo técnico destinado à solução de conflitos individuais e passa a desempenhar função essencial na proteção da supremacia constitucional, na limitação do poder estatal e na concretização dos direitos fundamentais. O direito processual constitucional surge exatamente nesse contexto, como disciplina responsável por estudar os mecanismos processuais destinados à defesa da Constituição, a proteção dos direitos fundamentais e a preservação da ordem constitucional democrática. Trata-se de um campo jurídico que une elementos do direito constitucional e do direito processual, formando uma estrutura normativa própria voltada à efetividade da Constituição e à realização da justiça constitucional. O conceito de direito processual constitucional pode ser compreendido como conjunto de princípios, normas e institutos processuais destinados à garantia da supremacia da Constituição, à proteção dos direitos fundamentais e ao funcionamento da jurisdição constitucional. Essa definição demonstra que o objeto central dessa disciplina é a relação existente entre Constituição e processo, especialmente no que se refere aos mecanismos de controle de constitucionalidade, as ações constitucionais e as garantias processuais fundamentais. O direito processual constitucional não se limita ao estudo dos instrumentos de controle de constitucionalidade, embora estes constituam parte significativa de seu conteúdo. Abrange também os princípios constitucionais do processo, as garantias processuais fundamentais, os remédios constitucionais e toda a estrutura jurisdicional destinada à concretização da Constituição. Assim, sua abrangência é ampla e envolve tanto aspectos formais quanto materiais da atividade jurisdicional. A evolução histórica do direito processual constitucional está diretamente relacionada ao desenvolvimento do constitucionalismo moderno e à consolidação do Estado de Direito. Nos estados absolutistas, inexistia preocupação efetiva com limitações jurídicas ao poder estatal, razão pela qual não havia espaço para uma disciplina voltada à proteção processual da Constituição. Com as revoluções liberais dos séculos XVIII e XIX e a afirmação das constituições escritas, passou a existir a necessidade de mecanismos capazes de assegurar a superioridade da Constituição sobre as demais normas jurídicas. O fortalecimento do controle de constitucionalidade, especialmente após a experiência norte-americana inaugurada pelo caso Marbury versus Madison em 1803, contribuiu decisivamente para a formação do direito processual constitucional. Posteriormente, com a ascensão do constitucionalismo social e democrático no século XX, a Constituição passou a ser concebida não apenas como instrumento de limitação do poder, mas também como norma garantidora de direitos fundamentais e promotora da justiça social. Nesse contexto, o processo adquiriu função ainda mais relevante, pois tornou-se instrumento indispensável para a efetivação dos direitos constitucionais. No Brasil, o direito processual constitucional ganhou grande destaque especialmente após a Constituição Federal de 1988, que ampliou significativamente o catálogo de direitos fundamentais, fortaleceu o sistema de controle de constitucionalidade e expandiu os mecanismos de acesso à justiça. A Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, estabeleceu uma série de garantias processuais e criou instrumentos destinados à proteção dos direitos individuais e coletivos, como o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção, o habeas data e a ação civil pública. Além disso, fortaleceu o papel do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição e ampliou as possibilidades de fiscalização da constitucionalidade das leis e atos normativos. A finalidade do direito processual constitucional é assegurar a efetividade da Constituição e garantir a proteção dos direitos fundamentais mediante instrumentos processuais adequados. Essa finalidade pode ser analisada sob diversas perspectivas. Em primeiro lugar, o direito processual constitucional busca assegurar a supremacia da Constituição dentro do ordenamento jurídico, impedindo que normas infraconstitucionais contrariem os princípios e regras constitucionais.
Isso ocorre principalmente por meio do controle de constitucionalidade, mecanismo destinado a verificar a compatibilidade das leis e atos normativos com a Constituição. Em segundo lugar, o direito processual constitucional tem como finalidade proteger os direitos fundamentais contra violações praticadas tanto pelo Estado quanto por particulares. Os remédios constitucionais representam instrumentos fundamentais nesse sentido, permitindo que o cidadão recorra ao Poder Judiciário para garantir a proteção de seus direitos. Em terceiro lugar, essa disciplina busca assegurar a legitimidade democrática e a estabilidade institucional, garantindo que o exercício do poder estatal ocorra dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. Outra finalidade relevante consiste em promover o acesso à justiça e assegurar um processo justo, efetivo e adequado aos valores constitucionais. O processo constitucionalizado deve ser instrumento de realização da dignidade da pessoa humana e de concretização dos direitos fundamentais, não podendo ser reduzido a mera formalidade burocrática. A natureza jurídica do direito processual constitucional é objeto de intenso debate doutrinário. Parte da doutrina entende que ele constitui ramo autônomo do direito, dotado de princípios, normas e objeto próprios. Outra corrente sustenta que se trata apenas de uma interseção entre o direito constitucional e o direito processual, sem autonomia científica plena. Há ainda quem o considere subdivisão do direito constitucional ou do direito processual. Apesar das divergências, prevalece atualmente o entendimento de que o direito processual constitucional possui relativa autonomia científica. Em razão da especificidade de seu objeto e da existência de princípios próprios relacionados à tutela jurisdicional da Constituição. Essa autonomia decorre do fato de que o direito processual constitucional não se limita a aplicar normas constitucionais ao processo, mas desenvolve técnicas, institutos e mecanismos específicos destinados à proteção da ordem constitucional. Sua posição híbrida, situada entre o direito constitucional e o direito processual, confere-lhe características peculiares e amplia sua relevância no sistema jurídico contemporâneo. O direito processual constitucional possui estreita relação com diversos institutos fundamentais da teoria do Estado e da teoria constitucional. A ideia de jurisdição constitucional, por exemplo, ocupa posição central nesse ramo jurídico. A jurisdição constitucional consiste na atividade exercida pelos órgãos jurisdicionais com a finalidade de interpretar e aplicar a Constituição, assegurando sua supremacia e protegendo os direitos fundamentais. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal exerce papel de destaque nesse contexto. Embora outros órgãos do Poder Judiciário também participem da jurisdição constitucional por meio do controle difuso de constitucionalidade e da aplicação direta das normas constitucionais. Outro aspecto relevante diz respeito à constitucionalização do processo. Esse fenômeno representa a influência crescente da Constituição sobre o direito processual, fazendo com que os princípios constitucionais passem a orientar toda a atividade jurisdicional. O processo deixa de ser compreendido apenas como instrumento técnico e passa a ser concebido como meio de realização dos valores constitucionais. Isso significa que todas as normas processuais devem ser interpretadas à luz da Constituição e dos direitos fundamentais. Entre os princípios constitucionais do processo, destaca-se inicialmente o princípio do devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso livre, da Constituição Federal. Trata-se de um dos pilares fundamentais do Estado democrático de direito e representa a garantia de que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem a observância de um processo adequado, justo e previamente estabelecido em lei. O devido processo legal possui dimensão formal e material. Em sua dimensão formal, exige respeito às regras processuais estabelecidas pelo ordenamento jurídico, assegurando às partes participação adequada no processo. Em sua dimensão material, impõe limites ao próprio conteúdo das leis e decisões estatais, exigindo razoabilidade, proporcionalidade e justiça. O princípio do contraditório constitui outra garantia fundamental do processo constitucional. Previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura às partes o direito de participar efetivamente do processo, influenciando a formação da decisão judicial. O contraditório não se resume ao simples direito de ser ouvido, mas compreende também a possibilidade de conhecer os atos processuais, manifestar-se sobre eles e produzir provas.
Modernamente, o contraditório é compreendido como garantia de influência e não surpresa, exigindo que as partes tenham efetiva oportunidade de participação antes da prolação da decisão judicial. Associado ao contraditório está o princípio da ampla defesa, que assegura aos litigantes o direito de utilizar todos os meios lícitos e moralmente legítimos para defender seus interesses em juízo.